E aproveitando que hoje é celebrado o Dia dos Namorados aqui no Brasil, e amanhã é o dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Recebemos aqui no estúdio o Dom Odeliro José Magri, bispo da Diocese de Chapecó, para falarmos mais sobre essa história do Santo Antônio, que é também o padroeiro de Chapecó. E a gente agradece já a presença. Boa tarde, Dom Odeliro. Boa tarde, Diego. Uma alegria estar aqui. Também saudar você que nos acompanha no programa Ver Mais. Legal. Dom Odeliro, bom, primeiro quero parabenizar pela festa. Ontem estivemos lá, né? A gente mostrou no Balanço Geral uma linda festa, mais uma vez, né? Para marcar a 91ª edição do Santo Antônio também, né? E quem foi Santo Antônio, né? Para as pessoas que de repente não têm ou não vêm de origem católica, por exemplo, entenderem um pouco mais desse santo. Então, Santo Antônio é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, porque ele nasceu em Lisboa, na verdade, mas depois da história da sua vida, ele terminou sua vida, morreu em Pádua, na Itália, e por isso é conhecido com essas duas expressões. Mas ele nasceu então em Portugal, 1195, teve uma vida muito breve, né, porque morreu com 36 anos de idade. Na verdade, ele aos 15 anos entrou no chamado Convento dos Cônegos de Santo Agostinho, depois ficou conhecendo os frades franciscanos pela história de mártires que foram para o Marrocos, e daí pediu para mudar para o convento dos franciscanos, foi como missionário logo depois da sua formação religiosa para o Marrocos, e por um problema de saúde teve que voltar. Voltando, inclusive, tem aquela história que a viagem foi conturbada, né? O desvio de rota acabou no sul da Itália, na Sicília, mas depois conheceu São Francisco, lá em Assis, na Itália, acabou voltando para Portugal, depois de novo para Lisboa, e se tornou um exímio pregador, né? Tinha uma facilidade de eloquência, bom, se preparou também a nível de teologia, de formação bíblica, e ficou conhecido tanto que as duas imagens, quando a gente vê, né, a estátua, ele tem o menino Jesus, né, nos braços, e tem uma Bíblia na mão. Que é o que ele pregava. E o que ele pregava, as visões místicas dele é como se Jesus, o menino Jesus, viesse ao encontro dele nessa relação, inclusive afetiva, né, de pegar no colo, né, o que se faz com as crianças, e depois a Bíblia, porque simboliza aquilo que ele anunciou, que ele pregou. E até hoje existem vários milagres atribuídos a ele também, né? Isso. Várias pessoas que são devotas a ele também. Sim, daí Santo Antônio se tornou, dizemos, tão popular, que é uma coisa muito rara, que depois da morte dele, apenas 11 meses depois, ele foi reconhecido como santo. Pela quantidade de mensagens que chegava, dizendo que por intercessão dele tinha acontecido milagres. Então, é um santo ainda hoje mais popular no mundo inteiro, né? Santo Antônio. Inclusive, eu que fiz também experiência de África, né? Então você via lá como as comunidades que tinham Santo Antônio como padroeiro era uma coisa incrível, né? E agora, bom, padroeiro de Chapecó. E qual é a relação do Santo Antônio com Chapecó? A gente conversava em off sobre, por exemplo, São Miguel do Oeste tem o São Miguel Arcanjo. Sim. Chapecó, Santo Antônio. Como existe essa escolha, enfim, a comunidade que acaba pegando aquele santo para si como sendo o seu santo padroeiro? Tem um processo, né? Dizemos que a escolha ela é feita em conjunto entre a igreja, mas também o poder público municipal, né? Quando é a questão do município. Por exemplo, a nossa diocese, Santo Antônio, além de ser padroeiro da paróquia da catedral e da comunidade catedral, ele é padroeiro também da Diocese de Chapecó. Então, quando se cria uma diocese, no caso da nossa foi em 1958, é pedido na bula de criação que se escolha um santo padroeiro, né? E aí vem o processo, então, de definição e de escolha. Aqui no município de Chapecó, eu não saberia dizer os detalhes, mas deve ter sido um processo assim, né? Também da definição de Santo Antônio como padroeiro, né? E essa ligação do Santo Antônio com o casamento ou o santo casamenteiro vem da onde? Olha, na verdade, o padroeiro, dizemos, o intercessor para os casamenteiros é São Valentim, a história inicial, que inclusive na Europa ou em outros lugares é celebrado no 14 de fevereiro, né, que é o martírio de São Valentim. Depois, com Santo Antônio, o fato que ele se tornou tão famoso
E daí tem vários relatos de milagres que pessoas, né, jovens, mulheres ou rapazes, fizeram uma intercessão, um pedido para Santo Antônio e conseguiram, né, realizar um matrimônio, encontraram o esposo, a esposa, né? Então isso começou a se tornar tão popular que no dia de celebrar Santo Antônio, que no caso é o 13 amanhã, né, isso ganhou muita força, muito peso. Daí no caso do Brasil, então foi para não ligar tudo com o dia de Santo Antônio, onde se celebra ele mais no aspecto da religiosidade, diz então no dia antes de Santo Antônio, o dia 12, vamos instituir o dia dos namorados, né? E por isso essa ligação, mas ele tem essa força de intercessão e daí são várias, o pessoal fala das receitas, né? Sim. Tem uma diversidade de formas, mas que para a igreja dizemos, isso depois a igreja também acaba reconhecendo e aceitando, porque na verdade muita gente formou família reconhecendo que é a partir da intercessão de Santo Antônio. Mas dizemos, o reconhecimento da santidade dele não foi por causa disso, né? Foi por outros motivos, né? Da sua fé, da sua opção de vida, da sua coragem de sair para a África e o anúncio do Evangelho e tal. Mas veio depois a força desse santo intercessor também pelo matrimônio. Ok, Dom Odelírio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Certo, obrigado a você, Diego, obrigado pela ocasião de estar aqui no programa e poder partilhar sobre a vida e o testemunho deste grande santo. Muito bem, Bispo Dom Odelírio conosco aqui no estúdio.